a gravação. Deus Pai, de amor e bondade, que nessas horas as suas bênçãos continuam banhando o nosso hemisfério e os demais hemisférios. São inúmeros espíritos interessados em conhecer as leis que o Senhor promulgou. E há muitos irmãos nossos inadvertidos, presos aos interesses muito pessoais. Pedimos para essas criaturas que jaz, muitas delas caídas na via pública. Nesse instante, os nossos pensamentos possam chegar para muitos desses, que hoje nós passamos próximos, todos nós. Ao pensarmos neles, Senhor, Tu nos deu o conhecimento de que o nosso pensamento transita acima da velocidade da luz e que possa chegar a essas criaturas, confortá-las e consolá-las. Aos jovens desprovidos dos conhecimentos morais, também pensamos neles. Que sejam envolvidos com muito amor, com muito carinho. E nós, cá que nos encontramos reunidos, neste instante, contamos com as suas vibrações de amor a inspirar-nos no estudo da noite de hoje, para ganharmos um pouco mais do conhecimento e aplicar em nossa vida cotidiana. Lembrando o que o Mestre Jesus, aquele que o Senhor indicou para vir nos ensinar, e disse: fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos. Que a paz esteja no coração de todos nós. Graças a Deus. Damos por aberta a reunião de estudo a noite de hoje. Hoje nós estamos tá? Então vamos lá. No dia de hoje a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 8, da Emancipação da Alma. Nós estamos na parte da dupla vista, na pergunta 450, que começa assim: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Bom, a palavra aqui que é verificada é essa aqui, exercício. Né? Existe exercício mental, exercício físico, exercício, digamos, da perseverança, existe, né? O exercício para se conquistar a paciência. Então, o exercício é uma coisa que todos nós, às vezes inconscientemente, estamos sempre praticando, né? Estamos sempre exercitando algo. E a gente vai notar o seguinte, que quando nós queremos nos aprimorar em qualquer coisa, né? Nós temos que acrescentar uma palavrinha a essa palavra exercício. Se chama vontade. Se eu quero ser um bom jogador de futebol, eu tenho que treinar muito, talvez mais que os outros. Eu me lembro que o Zico, né? Não, eu não gosto de futebol, não estamos falando de vontade. Esforço da vontade. O Zico, todo mundo ia embora, o Zico ficava pelo menos mais 1 hora treinando
bater pênalti, bater falta, e ele era perfeito nesse trabalho dentro do futebol. Tá? E a gente vai vendo que os médicos, mas essa internet hoje não deve estar legal. O senhor Roberto tem que sair, com o Suelen que já saiu. Tá? Os médicos, os criadores da vacina, tá? Porque eles conseguiram criar uma vacina tão rápida agora, porque eles estavam em pleno exercício, os cientistas, no caso, médicos, cientistas, bacteriologistas, tudo mais, né? Em pleno exercício da profissão deles, com muito esforço, muita vontade, penetrando fundo nas coisas. Então, para eles, não foi muito difícil encontrar onde deveria combater esse vírus na célula. Descobriram que a camada tal, né, vem lá a história todinha que está na internet. Né? Agora, digamos que eu sou um cientista ou um médico, né, vou tirar umas férias prolongadas aí de 3 anos. Vou para a praia jogar vôlei, vou nadar, surfar, né? Comer um peixinho frito, etc. E durante 3 anos não me empresto a minha profissão. O que vai acontecer comigo quando eu voltar? Primeira coisa que eu vou estar 3 anos defasado. Não sei se eu terei mais tempo nem de me reciclar nessa encarnação. 3 anos é muita coisa. Eu estou dando um exemplo assim para a gente entender como o exercício em qualquer coisa na vida é muito necessário. Digamos, podemos falar que é uma coisa primordial em nossas vidas. É o exercício mental. Se a gente não está, né, nós estamos constantemente pensando. Temos que pensar. E o que é principal no exercício mental é o raciocínio. Nós temos que raciocinar, temos que pegar as informações com imparcialidade, né? Degluti-las, né? Fazer as nossas interpretações, pegar outras ideias, fazer comparações para ver se nós estamos certos ou errados. Então, nós temos que nos exercitar mentalmente o tempo todo mesmo. Então, o exercício é fundamental em qualquer situação da nossa reencarnação, das nossas vidas. E a gente pode falar de 1001 outras coisas aqui, e se não houver o exercício, tá, a pessoa, digamos, uma palavrinha assim que eu vou falar, talvez não seja a certa, mas vai atrofiar. Tá? O professor que para de dar aula há muito tempo vai ter dificuldade de voltar. E nossas vidas, em tudo. Porque tudo na galáxia, na nossa galáxia, no nosso sistema, pelo menos, não vou falar galáxia, não. Estou falando muito longe, né, Jorge? Vamos falar todo o nosso sistema, tudo é movimento. Né? Jesus falou, o Pai não cessa de trabalhar, e eu também, ou seja, é movimento, é exercício, é trabalho. Então, quando nós temos um dom, o músico, se ele não, né, o tempo todo, não, como é que se fala, treinar, né, também vai enferrujar. Um bom pianista tem que treinar 4 horas no mínimo por dia para estar apto para ir para um concerto. Não estou falando ir para essa rua aí tocar aqueles teclados lá com pagode, não, gente, pelo amor de Deus. Ali basta fazer assim, tan, 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 e cantar que o pessoal aceita. Depois do 3º copo, tudo é bonito e bom. Então, estou brincando aqui, tá, gente? Não leva muito a sério isso, não. Então, é isso aí. Nós temos que ter essa força de vontade para vencer na vida. Agora, nós, espíritas, qual o exercício que nós temos que praticar? A gente escuta, a gente lê, a gente vê os grandes exemplos. Aí que entra para nós agora essa pergunta. Quais os nossos exercícios? Eu sou impaciente. Sou intolerante. Olha só quanta coisa que a gente tem que abrir os olhos, começar o exercício de vencer isso. Em uma encarnação não consigo. Tudo bem, mas não deixe para a próxima, não. Comece nessa.
É assim que nós temos que fazer, né? Todas essas nossas imperfeições, nossos vícios, nossas paixões, nós já temos que começar o exercício da mudança agora. E entra aí esforço e vontade. Tanto que no livro No Mundo Maior, quando fala dos 3 andares do cérebro, ou da Arca de Noé, né? O andar do meio é o andar da consciência atual, do agora. E lá, o que é que o André Luiz e o Calderaro fala? Ali predomina o esforço e a vontade. Está lá no livro Mundo Maior. Porque o consciente vai recebendo a informação e lá o subconsciente, que tem uma escadinha ligando, né? A Arca de Noé é uma escadinha liga o porão com o segundo andar. E esse que é o grande problema. Os bichos que estão dentro de nós, né, muitos dentro de nós, né, vai pegar essa informação e vão querer participar. Então, aquilo que nós trazemos lá do passado conosco, que é muito latente ainda, e nós temos que dominar, não é acabar, não. Vai ficar conosco eternamente. Só que nós temos que dominar. E esse domínio é através do exercício, do esforço, do exercício da vontade. Que não é fácil. Então, é o que nós espíritas temos que hoje pensar. O nosso hoje. O nosso amanhã depende do hoje. Tá? E o que passou, passou. Está conosco. Agora é a hora da correção. Do exercício da correção. Então, é uma palavra que tem que estar conosco constantemente. Assim como o jogador de futebol, né? O escritor, seja que for, seja qual for a profissão, seja qual for o local que a pessoa atue, sem o exercício desse dom que essa pessoa tem, vai ser muito difícil em algum lugar. Né? Alguém comenta alguma coisa sobre... Alguém quer fazer uma caminhada, um exercício? Alguém comenta alguma coisa? Consuelo, boa noite. Fale algo. Boa noite, Afrânio. Não tem nada para comentar, não. O que é que você está exercitando ultimamente, Consuelo? Conta para a gente aí. Minhas corridinhas de manhã cedo. E minha paciência com meus filhos. Eu sabia que tu ia falar da paciência, que eu acho que todos nós temos que falar dela. Né? Em primeiro lugar. É a mais difícil, é mais fácil correr. Meu Deus, milhares de vezes. Tá? Quem é? Seu Roberto, conseguiu entrar, seu Roberto? Boa noite. Consegui, boa noite para todos. Boa Com noite. dificuldade, mas consegui. E o Perdi o início. Não, pelo que eu estou mais ou menos entendendo, que eu estou vendo aqui na pergunta, estou vendo aqui no Miramês, realmente, você não pode parar no tempo. Se você parar no tempo, você não evolui nada. Nada na vida evolui se você parar no tempo. Você tem que estar sempre em atividade para se atualizar. Estudando, lendo, perguntando, procurando saber. Isso aí realmente é o que precisa ser feito. Agora, como nós somos espíritas, estamos estudando o espiritismo, mediunidade é exercício, senão atrofia. Também. Ela não vai fazer você mudar o caráter, mas o exercício da mediunidade vai ajudar a evoluir. O caráter continua o mesmo, porque não precisa ter caráter para ser médium, todos somos. Agora, o aprendizado transforma o caráter e ajuda na mediunidade. Exatamente. Qualquer faculdade mediúnica precisa de exercício. Tá? Sem dúvida. O Antônio Carlos sempre falou lá para todos nós, né? Médio que não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho. E a gente via que era interessante. Logo que eu entrei para a Casa Espírita, eu não sabia disso. Claro que não. Né? Não tinha conhecimento de nada em relação a isso. E entrava lá no Maria Vaz aqueles pessoas, desculpa a palavra, desarvorados. Né? Eu olhava assim, meu Deus, o que é isso? A pessoa entrava assim mesmo, com o olho arregalado, aí começava a palestra, queria falar, queria tal. Eu disse, meu Deus, o que é que está vendo com essa pessoa que ela está tão assim? Né? E passados os meses, a pessoa voltava ao normal, né? O comportamento.
Não era aquele negócio assim, quer dizer, abandonava a casa, geralmente isso que acontecia, né? E lá fora a vida dava-lhe, né? Dava-lhe o que ela procurou, né? Aí voltava, só que chegava numa situação, né, digamos, né, um estado emocional totalmente desequilibrado, né, desarmonizado. E várias vezes aconteceu, eu não entendi. Depois que eu comecei a estudar, aí eu passei a entender essa questão do médico que não trabalha, dá trabalho. E a mediunidade, conforme nós já lemos, já falamos, não é somente o sentar em uma mesa mediúnica. É o trabalho em si. O trabalho em si já ajuda. Né? A pessoa está trabalhando em vários setores de trabalho, trabalhando com o bem do próximo, para os outros, sem querer retribuição, visando somente isso mesmo, né? O equilíbrio. E era demais mesmo. Né? Depois, né, eu me acostumei. O pessoal chegava, gente, vamos dar um passe aí. Então, fala, Jorge. Eu tinha por entendimento que que você está comentando, de que o médium, ele além da... Eu vou falar por mim. Eu não valorizava o estudo, mas eu valorizava mais a prática mediúnica. E na prática mediúnica, eu tinha receio de cair no quadro em que, quando eu cheguei. Então, eu fui formado com essa concepção, né? Seguindo orientações de vários companheiros de jornada lá na casa, Maria Paz. Mas depois, com o decorrer do tempo, nós começamos a compreender que, observando pessoas que, com ferramenta mediúnica, né, e só estudava, mas não ia para a parte do exercício prático, mas estudando com afinco, com responsabilidade. E essas criaturas não desequilibravam-se, não entravam no quadro que eu tinha receio. Aí procuramos nos informar, né, a respeito. Aí, nos disseram o seguinte, que à medida que o médium ele ganha conhecimento, vai esclarecendo-se, as entidades que o acompanham também vão esclarecendo-se, vão compreendendo. Algumas que mais rebeldes, que já houve uma, vamos dizer assim, uma identificação, a linguagem que o André Luiz utilizou lá para os fenômenos, como é que é? Possessivo, subjugação, a enxertia, o nome que ele usava. Quer dizer, uma ligação muito intensa de perispírito a perispíritos. Esse sim, que alguns renitentes estão ligados à criatura, necessitava que o instrumento, o médium, que aqui ele está, né, suscetível de desenvolver-se pelo exercício. O indivíduo tem que, vou usar a palavra pragmática, né? Nesse exercício constante para ir harmonizando-se ele, o médium, que somos nós que somos o corpo físico, e em contrapartida, a entidade ligada à criatura, vou citar esse no caso da enxertia, ou, se não for o caso, para que todos ganhem, e assim, né? Então, aí a criatura não pode relaxar. É o que você acabou de comentar. No jogo, você citou o futebol aí, se não houver o treino, né? Lá eles têm a parte, como que eu não sei o nome, tática, né? Tática. Aqui nós temos as informações que a gente precisa digerir, raciocinar, para chegarmos ao equilíbrio. Ponto. Senão eu ficar falando demais. Você falou uma coisa até interessante sobre essa questão das entidades que acompanham o médium, né, vão se melhorando também, né? E naquele livro famoso, Loucura e Obsessão, do Dr. Bezerra, é uma parte até que eu vou fazer, que ele fala também da responsabilidade do médium perante esses espíritos, né?
há aquela mania que às vezes os médiums querem continuar de o espírito dizer, né? Ah, o espírito de um caboclo, o espírito de um pai não sei quem, da mãe não sei quem. E às vezes o espírito está bem adiantado, não está nem ligando para isso. Mas no caso, quando o espírito está casado, o médium tem uma grande responsabilidade em também adiantar esse espírito. Verdade. Também então, muito cuidado com isso. Outra coisa que todos nós temos que ter um certo cuidado com isso. Quer dizer, todos nós, eu não sou extensivo, mas essa questão, o meu preto velho, dentro da casa espírita, não há necessidade de falar o meu preto velho, falar o espírito aqui, pode chamar o pai João, o espírito pai João está aqui, falando isso, pai Joaquim. Mas não há aquela necessidade, porque, de repente, se ele não for ainda, não estiver também crescendo conosco, ele pode ficar preso. É uma grande responsabilidade para o médico se ele também crescer, né? O espírito ficar para trás. Ele depois vai ter que fazer esse resgatezinho aí. O livro Loucura e Obsessão, o Dr. Bezerra fala sobre essa questão aí, que é muito importante. Muito importante. Mas cada um tem seu livre-arbítrio, faz o que bem deseja, né? Eu vim da Umbanda, vim do Candomblé, tive alguns anos na Umbanda, tive alguns anos no Candomblé, me aprofundei, estudei e consegui imediatamente, quando eu comecei no Espiritismo, eu me adaptei tremendamente ao Espiritismo sem usar esses termos de Pai João, Pai José, sem usar isso. Me acompanham esses espíritos. Uma coisa, né? Eles me acompanham. E não vou dizer que eles me deixam sozinho em determinadas reuniões. Eles não me deixam sozinho, digamos assim. Eles me orientam, me ajudam. Mas eu não uso o preto velho como o meu preto velho. Eu uso o pai Benedito. Pronto, acabou. É um espírito. Ele não tem... O nome dele é Benedito, mas eu não tenho necessidade de, no espiritismo, classificá-lo como um preto velho. E ele também não faz questão disso, não, porque ele também está evoluindo junto comigo. Ele começou a evoluir junto comigo. Quando eu passei para o espiritismo e comecei a estudar. Tem que estudar. Você tem que estar com um livrozinho na mão. Nós espíritas, temos uma oportunidade, uma misericórdia passada pelos bons espíritos, por Deus, tudo, que nós temos uma literatura muito vasta. Nós temos esta condição do estudo, de nos aprimorarmos, de tomarmos conhecimento do porquê que as coisas acontecem e por que estão acontecendo. Precisamos de estudar isso. Precisamos de estudar muito. A professora quer falar só um instantinho. Eu quero deixar bem claro uma coisa, que isso está sendo gravado, que isso não é preconceito, não, tá, gente? Não, claro que não. Não é preconceito, não. Não é preconceito, não. Se fosse preconceito, eu não estaria citando isso da onde que eu vim. Né? Eu comecei em 1983 no Espiritismo, vindo de Umbanda e de Candomblé. E consegui me adaptar ao Espiritismo, provavelmente com as mesmas entidades, que não me deram um nome diferente daquela que eu já conhecia. Também tem isso. Tá? Diga, por favor. Eu queria te perguntar o seguinte, é justamente isso. Quem veio de outra religião espírita, como a Umbanda, como o Candomblé, o que acontece com esses espíritos que estariam junto conosco para evoluir e trabalhar junto conosco? Esse caminhar se torna uma intuição por eles, né? Como o seu Roberto falou, você estuda, eles não apareceriam mais, né? Dentro de uma mesa de seriam mais, eles nos intuiriam mais, cresceriam, estudariam conosco e o trabalho deles seriam mais como intuição, seria isso? Já que eles não teriam mais como chegar como na Umbanda, por exemplo? Não, senhor, deixa eu te contar várias histórias. A primeira, esse livro aqui se chama Loucura e Obsessão. Esse livro, olha só, esse livro é espírita, escrito pelo Divaldo,
o espírito Manuel Filomeno, tá? E tem uma grande participação aqui do dizer. Esse centro espírita aqui, centro urbano, que trabalhava lá também. E lá nós temos um espírito de nome Ermelinda. Ela, na última encarnação dela, tinha sido uma pessoa alta lá na realeza de dinamarquesa, muito poder, fez algumas bobagens, foi reencarnar na África para vir para o Brasil fazer o seu resgate junto com seu filho, que é o médium do livro Centro de Umbanda. Tá? E a Ermelinda, ela se apresenta como preta velha. E, inclusive, ela usa, né, roupa, cor da preta velha, daquela baiana, digamos assim. Baiana não, aquela pessoal da antiga dos escravos, né? Aquela comentária que ela utiliza. Mas quando o doutor Bezerra chega, que ela vai conversar com o doutor Bezerra, é normal o papo, ela não tem aquele negócio de meus enfim, sei o quê, nada disso. Ela se apresenta normal. Entendeu bem? Então, ela também está evoluindo e muito até. O trabalho lá no centro que ela é a mentora, trabalho de caridade. Né? Se você ler o livro, você vai gostar. Quem quiser ler, Loucura e Obsessão. Tá? Divaldo Manuel Filomeno. E o outro caso é o seguinte: já havia um preto velho no centro do Rio de Janeiro, no ano de 1900, mais ou menos 1890, 1900, que chamavam de Tá cortando aí, Afrânio. Não tá dando para ouvir, não. É que passou uma moto aí, eu acho. Agora está ouvindo? Agora sim. Então, olha só, tem um outro caso, no século 1900, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, existia um grande médium na FEB, Bittencourt Sampaio, um grande espírito reencarnado. Tá? No livro Voltaire, ele é uma estrela. Quando ele chega, né, chega um foco de luz tão forte, né? Então, o Bittencourt Sampaio ouviu, lá no centro do Rio de Janeiro, Catete, por ali, Estácio, não me lembro bem, tinha um médium realmente fazendo proezas, né? Cura, tal, o centro de Umbanda lá enchia, né? Era um pai de santo, tal. E ele foi lá, pô, ficou curioso, mas o que fez ele? Chegou, tinha uma fila para falar com esse espírito, né? Através do médium. Ele fez o que qualquer um faria, entrou na fila, né? E foi, atendeu um, atendeu. E quando ele chegou, o médium estava com um cachimbo, aquele chapéuzinho de palha, naquela posição, sentada no toco. Aí o médium olhou assim, quer dizer, o espírito, né, que ele estava incorporado, tirou o cachimbo, ficou ereto, em posição normal. A quem devo a honra dessa ilustre visita, senhor Bittencourt Sampaio e tal. Quer dizer, o espírito o reconheceu. E saiu daquela negócio de... Bom, muito bem, Conselho. O que acontece? Quando nós estamos falando que o médium também é responsável por esse espírito, que também às vezes tem esses vícios, tá? Isso que eu quis falar mais ou menos, tá? É para que ele também haja normal, uma pessoa normal igual nós somos. Agora, existe, infelizmente, o que acontece? Há pessoas que chegam no centro de Umbanda, se o espírito não sentar no toco, não acender um cachimbo, não falar meus enfim, e aquilo ali é espírito fraco, é um pai de santo. Eles são obrigados a se, entre aspas, apresentarem assim para agradar o público e para levar confiança àquele que o procura. Tá? Quer dizer, é o acaso total também de quem o procura. Essa é a grande realidade. Mas o que foi falado, o senhor Roberto falou, o Jorge falou, é isso aí. Nós somos responsáveis por ele. Não há necessidade de, né, dentro de uma reunião espírita, falar o Pai João está sentado no toco aqui no canto, nada disso. O Pai João vai estar lá como o Pai João, mas numa boa. Deu para entender o que eu estou falando, Conselho? Sem trejeitos, sem vícios, né, sem cachimbo. Né? Entendeu ou não, Consuelo? Mas o que eu estou te perguntando mesmo é o seguinte, é que como dentro da religião do espiritismo, esses espíritos é como se parassem,
não vou te falar parasse de trabalhar, não é isso. Não. Você tá entendendo a minha pergunta? Estou trabalhando normalmente. Não vamos falar. Posso dar um... De repente você está entendendo. Olha só. Aqui. Não, está dentro do foco. Nesse tempo que a gente tem, vou falar por vivência, eu presenciei reiteradas vezes alguns espíritos muito renitentes. Eu vou citar o nome dele, já está desencarnado, o senhor José Macário de Lima, que foi presidente da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, e a dona Grécia Nogueira dos Santos, que também foi uma das dirigentes. As entidades que os envolviam, a priori, eram entidades que se nomeiam trabalhadores de rua, espíritos trabalhadores, né, de rua. O pessoal chama de Exu. Pois é. Em determinado momento, quando eles mudaram, principalmente o seu Macário relatava isso reiteradas vezes, que ele se via, às vezes, sem saber o porquê que ele estava na porta de um cemitério. E quando o orientaram para procurar uma instituição espírita, aí o trabalho de desobsessão, a evocação aos espíritos, eles começaram a compreender, a entender, e o Macário também começou a compreender, a entender. Então, essa entidade, como a Fran acabou de comentar, que está lá na loucura, que é o filho da nossa irmã, ele estava muito envolvido pelos quilombolas, por entidades que, né, estavam nas regiões mais densas. E quando o Dr. Bezerra de Menezes interveio, houve o esclarecimento, e como também os espíritos eu não sei quais foram os espíritos em relação ao José Macário e a dona Grécia, que eles auxiliaram, houve o esclarecimento dessas entidades, e essas entidades passaram a trabalhar vinculada à Congregação Espírita Oswaldo Cruz, não utilizando os nomes, mas passaram a utilizar um outro nome. E alguns deles disse que chegou àquele estado de coisas porque foram advogados, esses ligados, né, ao homem, e que abarataram o tempo, criaram um montão de mal-estar. E também, no Maria Vaz, alguns espíritos, depois de esclarecidos, eu não me lembro quais foram os médicos, no Maria Vaz, depois de esclarecido, eles pediram permissão, e no caso, na época, quem dirigia era o Antônio, se eles poderiam estar vinculados à casa. E veio, não me lembro por qual, das médiums, se foi a Glória, se foi a Hilde, a Maria Vaz, com orientação do povo de cima, que eles poderiam estar vinculados, mas sob, né, a assistência de espíritos para que eles pudessem, aos poucos, em adaptação, né, para aprender. Enfim, foi isso, é isso. Eu não sei se respondi também para você, Consuelo, porque nós precisamos, se eu não fiz o primeiro grau, tá? Se for fazer o segundo grau, eu vou estar completamente meio desantenado e não vou conseguir, né, nas práticas do exercício, ser um aluno melhorzinho, né? Vou encontrar uma certa dificuldade. E desculpa aí, eu espero que eu tenha ajudado. Ajudou sim, Jorge. Obrigada. Respondeu sim. Já que esse livro está na minha mão, eu abri uma página aqui por um acaso, que está falando sobre a irmã Mereciana. Olha só como é que é o lance do... Tá? Ela manda um rapaz que procurou ela procurar uma casa espírita e estudar as obras da codificação. O Manuel Filomeno ficou, por que isso? O doutor Bezerra vai explicando, ele fala, ela mandou ele a instituições espíritas fiéis à codificação, aplicando a caridade maior, olha só, que é a de iluminar as consciências humanas, a fim de não mais se comprometerem. Aqui são realizados trabalhos muito úteis numa primeira fase dos problemas humanos
e espirituais. Todavia, para uma aprendizagem libertadora e gerativa do cabedal de luz, o conhecimento espírita constitui o repositório de sabedoria que ampara o indivíduo e o impulsiona na montanha acima, no rumo dos acumes. Então, a nossa responsabilidade de espírita, médio, ostensivo ou não, é quem está acompanhando a gente também procurar ajudar. Tá? Que nós temos que nos ajudam, mas tem alguns que estão conosco, precisam da nossa ajuda. E, geralmente, esses que estão em outros ramos espiritualistas, né, Umbanda, Candomblé, quando eles chegam e gostam, eles também se oferecem para trabalhar e trabalham. Né? A dona Ilse sempre falava que lá na porta do Maria Vaz mesmo havia 2 caboclos, né, que tomavam conta lá, para, né, olhar quem entra, quem não entra, no parte espiritual, e assim por diante. Eles já eram dados já para eles, já aprendendo a doutrina. Você me dá licença aí que eu tenho que atender aqui, é o filho, tá? Oi. Oi, então vamos. Afrânio. É a Viviane que está falando. Fala, Está conseguindo me ouvir? Hoje estou. Deixa, esse assunto tá me deixando muito confusa, né? Que vocês tocaram aí, começaram falando aí sobre o preto velho e sobre, né, cada um espírito que tem o seu nome lá dentro dos pretos velhos, né? Eu não sei se eu entendi bem, eu fiquei bem confusa com essa conversa aí de vocês. Você agora no final, né, falou que lá no Maria Vaz, né? Isso? Isso. Que tinham 2 caboclos que ficavam na porta. Como assim? Os espíritos do Umbanda não se misturam Não, nada disso. Veja bem, aqueles 2 espíritos, não sei de onde vieram, tá? Mas eram 2 caboclos e que devem ter pedido permissão para ser o tipo assim, entre aspas, um porteiro lá, para selecionar os espíritos que entram, tipo 2 seguranças, digamos assim, tá? Porque senão uma reunião mediúnica tem que ter defesas, tá? De vários moldes, tá? De várias formas. Existem as defesas eletromagnéticas, etc. Mas sempre também existem espíritos que estão mais materializados, mais grosseiros, que já também estão acompanhando a doutrina, que se propõem a trabalhar nessas casas espíritas. Eles podem ter vindo ao Umbanda, conforme eu falei, de qualquer outro lugar espiritualista. Né? O Candomblé, o Umbanda e outras seitas aí qualquer. Né? E, chegado lá, eu gostei, posso ficar, né? Eu quero me melhorar, vou estudar também e passar, tá, a trabalhar na casa de acordo com o que ele pode oferecer. Você não é nova na doutrina espírita, né, Viviane? Sim. É porque... Sim, eu frequento Umbanda às vezes, né, que eu gosto, e de estudo do Kardec, eu comecei há pouco tempo e eu vou parando. Só que por isso que eu às vezes fico muito confusa quando vocês falam por causa da linguagem. Eu acho que vocês já se entendem em determinadas linguagens. Mas assim, não é nem por... desculpa. Nós estamos juntos há mais de 20 anos. Não é de agora. Você está chegando agora. Você fique tranquila que com o passar dos dias, tá, você vai começar a entender a nossa linguagem, que você está falando aí. Tá? Nós estamos estudando há muitos anos juntos. Entendeu? São muitos livros já estudados. Né? E agora você está estranhando, mas daqui a alguns meses você vai entender tudo na boca. Você vai... Né? Como se você entrasse... Você saísse igual quando eu, pelo menos, quando saí do 2º grau e fui para a faculdade, foi um susto para mim. Totalmente diferente. A dona Maricota lá no quadro e tal, chego na faculdade, né, cheio de liberdade, os professores, todo mundo falando que bem entendia. Não vou dar aula, ler a apostila em casa, dane-se, etc. Eu tomei um susto. Né? Eu estava acostumado aqui o livro, aqui a apostila, estudo em casa isso.
Tá? Então, a gente fica assim, meio perdido quando sai de um ambiente para o outro. Mas você vai pegar as coisas, fique tranquila. É uma questão, olha só que nós estamos falando aqui, do exercício da paciência, da perseverança no teu caso. Tá? Porque a gente vai falando, sempre que a gente fala um assunto, a gente bota o nome de uma obra, de algum livro que nós tiramos o que nós estamos comentando. É justamente se a pessoa quiser pesquisar depois, ir lá no livro que tem na internet, dar uma olhada, ou ler o livro. Tá legal? Sim. Fica tranquila, tá? Sim. O Afrânio, Hum. depois aí eu gostaria de dar uma lidinha aqui no livro de diretrizes de segurança, Tá. uma pergunta que é feita ao Raul, tá? Depois você me dá uma chancezinha aí. Olha só umas coisas. No livro, tem um livro, Viviane, chamado Ação e Reação, do André Luiz, que esse livro se passa... Oi? Repete, por favor, o nome que eu não entendi. Existe um livro do André Luiz, do Chico Xavier, chamado Ação e Reação. Esse livro se passa lá embaixo, nas zonas abismais mesmo, tá? Ambiente pesadíssimo, tá? E os espíritos que estão lá ajudando, veja bem, eles têm um limite para descer, tá? O chefe lá do local, que é o Drúzio, tá? Tem um limite. Para pegar, resgatar certos espíritos que estão nas zonas mais profundas, existe um lá chamado Orzil. Né? O Orzil é super, assim, quase que um homem da Idade da Pedra, um espírito da Idade da Pedra, digamos assim. É ele que vai lá fazer os resgates. Orzil, tem que ir lá em tal lugar, na caverna tal, resgatar espírito tal, para fazer tratamento. Porque ele tem condições de andar naquele ambiente, não é todo mundo que tem. Quer dizer, essas coisas você vai aos poucos entendendo. Quer dizer, é um espírito muito grosseiro, né? Muito grosseiro mesmo. Então, a doutrina espírita não tem esse negócio de preconceito, não. Todo mundo é acolhido, porque nós seguimos Jesus, e Jesus acolhe a todos, tá? Por isso que no início eu falei, não há preconceito, tá? Eles vão se melhorando e vão entrando lá, tá? Nas casas espíritas, vão embora, né? Evoluem. Fala, se eu quero falar aí, desculpe aí. Nada. No livro Diretrizes de Segurança, na pergunta número 59, perguntam ao Raul o seguinte: por que é que, comumente, não vemos comunicações de pretos velhos ou de caboclos nas sessões mediúnicas espíritas? Isto se deve a algum tipo de preconceito? Raul responde: a expressão da pergunta está bem a calhar. Realmente, a maioria dos participantes não vê os espíritos que se comunicam, mas eles se comunicam. O espiritismo não tem compromisso de destacar essa ou aquela entidade, em particular. Se as sessões mediúnicas espíritas são abertas para o atendimento de todos os tipos de espíritos, por que não viriam os que ainda se apresentam como pretos velhos ou novos brancos, amarelos, vermelhos ou índios ou caboclos e esquimós? O que ocorre é que tais espíritos devem ajustar-se às disciplinas sugeridas pelo Espiritismo e só não atendem quando seus médios igualmente não as aceitam. Muitos espíritos se mostram no além como antigos escravos africanos ou como indígenas. Falam normalmente sem trejeitos, embora as formas externas dos perispíritos possam manter as características que eles desejam ou as quais não logram desfazer. Talvez muitos esperassem que esses desencarnados se expressassem de forma confusa, misturando a língua portuguesa com outros sons, expressando-se num dialeto impenetrável, carecendo de intérpretes especiais, que, na maior parte das vezes, fazem de conta que estão entendendo tal mescla. Seu espírito fala em Nagô, e seja Nagô. Se apresenta falando em Guarani, que seja Guarani. Entretanto, não sendo o idioma exato do seu passado reencarnatório, por que não falar o médium em português? Pois que capta o pensamento da entidade e reveste-os com palavras. O médium capta
através do perispírito, que é a comunicação perispírito com perispírito, e o médium capta toda a mensagem, segundo Divaldo, neste livro, toda a mensagem passa primeiro pela mente do médium para depois de sair pela boca. O médium recebe perispírito para perispírito. Então, não falar o médium em português, pois se capta o pensamento da entidade e reveste com palavras. Não há, portanto, preconceito nas sessões espíritas. Entretanto, procura-se manter o respeito às entidades, à mediunidade e à doutrina espírita, buscando-se a coerência com a verdade que já identificamos. É isso Aí é o Raul que responde no Diretrizes de Segurança. Bem explicadinho aí, né? A resposta está toda aí. Tudo que nós Bem falamos. detalhada, né? É. Bom, vamos continuar na nossa pergunta. Elisa, cadê tu? Não falou nada? Não, todo mundo já falou bastante. Então, pergunta 450 do Livro dos Espíritos. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Bom, aí já vamos falando sobre exercício. A dupla vista, que nós já lemos, nós sabemos que é a mediunidade, né? A vidência, no caso. Dupla vista porque está vendo com os olhos, entre aspas, olhos espirituais, não com os olhos físicos. É suscetível de desenvolver-se pelo exercício, ou seja, a pessoa tem, tá? Deve, exercitando, vai desenvolver, ou seja, vai criar um maior poder de ação, né? Enxergar um pouquinho mais, seja lá o que for. Vamos lá a resposta agora. Respondeu os espíritos. Sim, do trabalho sempre resulta o progresso. E a disposição do véu que encobre as coisas. Dissipação, perdão, gente. Sim, do trabalho resulta o progresso. E a dissipação do véu que encobre as coisas. Olha as portas aí, Jorge, você que gostou da porta? Abriu uma porta, vem outras. Ou seja, através do exercício, né, o médium, em qualquer tipo de mediunidade, tá? Qualquer tipo, não é somente nesse. Vai exercitando, logicamente, vai alcançando patamares maiores. Só que aí vem a questão da famosa palavra humildade, né? Como sempre vê que tem coisas maiores, eu sou um grande médium hoje? Não. Tenho muito a aprender, muito mais a aprender hoje. Porque pelo muito que eu já sei, você deve ter, né? É mais ou menos isso. Quando a gente está fazendo alguma coisa, que a gente começa a aprender, nós nunca podemos nos colocar como o bambambam do negócio. Porque à medida que nós vamos exercitando aquilo, conforme fala aqui, a dissipação do véu que encobre as coisas. Nós vamos sempre levantando um véuzinho. Esse véu, às vezes, sabemos onde ele acaba. Certo? Quem quer falar sobre a resposta? Eu só gostaria só de acrescentar, porque em regra geral, eu vou falar em regra geral, né? Que nas partes práticas que aqui está dando o nome de exercício, nos nossos tempos, o pessoal chama desenvolvimento, né? Educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico. É o problema da linguagem. Olha lá quando o Raul falou do Nagô, fala no Nagô, não é isso? Por que não fala no idioma tal? A questão é, então, lá na educação que haverá, né? Porque passa pela cabeça do médico. E o juízo crítico é feito aí. A ideia é direcionada e o cidadão vai falando. Mas se é um benfeitor espiritual ou o espírito faz a projeção, e se ele é talhado, é qualificado, já traz na sua raiz causal, né? A área visual é suscetível, acho que o leque vai abrir. Ele vai conseguir enxergar, ver, dar detalhes, enfim. Isso é uma nuance. Desculpa, eu vou parar aí. É uma nuance enorme a área visual. Lembra do sonambulismo daquele menino lá?
É do Oliveira, né? É, Domínios da Mediunidade. exato. Isso Oi? são N situações. E aqui, por isso que ele coloca assim, do trabalho sempre resulta o progresso. E o progresso toda casa que é construída na areia. O progresso, obviamente, né, vai... como é que é o nome? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu procurei decorar o negócio, mas não consegui decorar. Porque o progresso, ele traz e avança, mas tem uma outra palavrinha também que é interessante. Depois, se eu lembrar, eu falo. Pronto. Vamos lá, então. Aí, bom, alguém quer essa resposta? Essa pergunta, essa resposta? Alguém mais? Colocar mais alguma coisa? O Miramês faz aqui um comentáriozinho no segundo parágrafo, que diz o seguinte: todas as faculdades mediúnicas, para melhor se expressarem, carecem de exercício permanente. Nesse avanço, elas se vão desabrochando e subindo na escala dos dons. Podemos observar que a palavra é um dom. Então, estudo, prática, estudo, prática. Claro que vai havendo desenvolvimento do médium e das entidades que acompanham o médium. Fica todo mundo aprendendo. Rapidinho, o que eu... Oi. Ai, gente, desculpa. Porque eu acho muito interessante, né? Mas embora muita coisa assim eu não entendo, às vezes eu entendo para saber se é o que eu estou entendendo, né? Esse rapaz que acabou de ler aí, qual o nome dele? Seu Roberto? Roberto. Seu Roberto, né? Rapaz, aí, ó. Ele gostou disso. Oi? Ele gostou desse rapaz, esse menino. Vamos simplificar. Um menino de 81 anos. Oxe, desculpe, tá? Nada que... Olha, ele, não sei se eu entendi bem, né? Ele fala sobre a evolução dos médios, alguma coisa desse tipo. Na verdade, assim, eu não entendi. Eu queria entender melhor o que ele disse assim, nesse segundo parágrafo aí, né? Sobre a evolução dos médios, que as entidades, não sei, para se expressar, me corrija, por favor, tá? Para se expressar ou para se manifestar, depende da evolução dos médios. Foi isso que foi dito? Eu queria entender isso. Roberto, você entendeu? Sim, vamos lá. O Afrânio acabou de dizer que nós estamos juntos há 20 anos. Sim. Durante 20 anos, nós estudamos. Sim. Como nós nunca estamos sós, nós temos uma nuvem de espíritos, segundo Paulo de Tarso, nós temos uma nuvem de espíritos que nos cercam, todos eles estão ouvindo. Eles são espíritos, mas não são surdos. Todos eles estão ouvindo o que nós estamos estudando aqui. Nós evoluímos e esses espíritos que acompanham a nós diretamente, né, também estão aprendendo, também vão evoluindo igual a gente está evoluindo. Eu entrei sem saber nada de espiritismo em 1983. Fui estudando. Hoje estou mais ou menos evoluído. E as entidades que me acompanham também estão, né, devem ser mais inteligentes do que eu, já estão mais avançadas do que eu, já estão mais adiantadas, mais instruídas do que eu. Eu comecei em 83, mas não sei nada ainda. Ninguém sabe nada ainda. Por isso nós estamos aqui ouvindo o Afrânio, o Jorge, estamos aqui comentando, estudando para podermos evoluir. E aqueles que nos acompanham em espírito, desencarnados, também estão evoluindo, porque também estão aprendendo. Expliquei direito? Deu para entender?
devagar estou entendendo. É. Eu ia fazer outra pergunta, mas deixa eu ficar perguntando um monte de coisa e eu atrapalho, acaba atrapalhando a reunião. Ai, Afrânio, vamos prosseguir, que aí, conforme eu for processando, porque, na verdade, está até confuso na minha cabeça para eu poder formular uma pergunta, entendeu? Mas aí eu vou ouvindo vocês e vou absorvendo o que eu vou entendendo. Pega, exato. Vai devagar que você vai chegar lá. Todos nós começamos assim. Assim, exatamente. Todos nós começamos assim, exatamente. E até hoje estamos aprendendo muito, tá? Porque é muita coisa para aprender, tá? Sem dúvida. Muita coisa mesmo. Pensa que é pouco, não. A gente está a pontinha do véu que nós estamos levantando aqui. Pode ter certeza disso. Não tenho dúvida. Vamos ler a letra A, Elisa. Já está quase na hora para encerrar essa pergunta, né? Essa letra A. Já falamos sobre isso, mas vamos repetir, né? Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Respondeu os espíritos. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Nós, há 2 semanas atrás, comentamos sobre esse assunto, vimos o livro da Evolução em 2000, né, falando até sobre Adão e Eva. O assunto foi bem extenso há 2 semanas atrás. Veja bem, no livro Evolução em 2000, do André Luiz, Chico Xavier, que não está na minha mão, eu não peguei ele, não quero repetir de novo, vou explicar simplesmente. Nos fala o seguinte, que é o médium? Nós, como reencarnamos, o nosso perispírito é ligado célula a célula ao corpo físico, tá? E para didaticamente a gente ter uma melhor compreensão, que nós não sabemos muito o que nós estamos falando, digamos que cada pontinho do perispírito junto à célula tem nós, estão amarradinho, um monte de lacinho lá apertando lá, amarrando as células do perispírito com as células do corpo físico. Muito bem. Algumas pessoas, por ter dado umas vaciladas, seu Roberto adora essa história, né? Os médios, em geral, são os indivíduos mais fracassados que o normal. Mais falidos. Mais falidos. Aí o plano espiritual faz o planejamento reencarnatório do indivíduo e fala, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e vai ter, tá, esse dom da mediunidade, que é para você trabalhar mais. Olha só, a responsabilidade maior. Você pode fazer 2 vidas em uma. É essa a proposta. E o que acontece? As partes, digamos, é mais ou menos isso, tipo analogia. A dupla vista que nós estamos falando da evidência, a parte do perispírito, que, digamos assim, mais ou menos isso, tá, gente? Não é bem isso, não. A parte do perispírito, onde há esses lacinhos, eles vêm folgados, frouxos, conforme falou André Luiz. Tá? Para quê? Para que a matéria, a carne, abafa demais o espírito. Abafa muito mesmo o espírito. Tá? Para folgar um pouco esse abafado, dá um pouco entre aspas, de mobilidade maior para o espírito, e ele, com as vistas espirituais, em vigília, não é dormindo, né, dormindo todos nós nos desdobramos do corpo, mas em vigília ele alcançar o mundo espiritual, enxergar. Então, a pergunta aqui é essa. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? E eles respondem incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Se o organismo for refratário, como ele fala aqui, é que as células são bem ajustadas com o perispírito. Aí o médium não é ostensivo. É médio porque todos nós somos médios. Mas para ser ostensivo, que é o caso da dupla vista, tem que ter essa preparação do corpo físico. Certo? Essa é a pergunta, essa é a resposta. Tá? O organismo é preparado para isso.
Entendeu, Viviane? Cadê ela? Oi. Entendeu o que eu falei? Você quer ser médium? Não. Sim, aos poucos estou indo. Aos poucos estou indo. Tá bom, tá bom. Tentei explicar o mais fácil possível, tá? Então é isso aí, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu só vou falar que os meus nós, o pessoal deu um nó, pegou aquela madeirinha que faz assim, rodou para ajustar mais ainda o nó, né? Que realmente, ostensividade aqui. Mas, Afrânio, se fosse assim, se fosse desse jeito com você, como você fala, você não teria essas intuições de pegar os livros certos, os textos certos, né? Aí é outra coisa. Não é? Isso não seria uma mediunidade também? Sim, mas é uma mediunidade, digamos, intuitiva, que é outra coisa. Ela não está muito relacionada a esse tipo de mediunidade que nós estamos estudando. Também é mediunidade, é um tipo de mediunidade, né? Com certeza, porque o melhor médico que houve durante a codificação da doutrina espírita não era ostensivo. Você sabe quem foi? Allan Kardec. Não. Allan Kardec. Sim. Porque ele, através do pensamento, da intuição, ele recebia Jesus, Sócrates, Platão, São Paulo, Erasto, através da intuição. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu grande parte dele, ele escrevendo e recebendo intuitivamente as mensagens. Lógico que as mensagens vieram por fora, né? Fala, João. Sim, mas essa intuição é tão forte que já chega a ser quase que uma mediunidade, não? Como assim? Porque a intuição seria assim, pega aquela rua ali que você vai mais rápido, uma coisa mais soft, né? Todo mundo. Essa é do futuro, né? Essa é a mediunidade do futuro das almas qualificadas. Porque o Kardec era uma individualidade qualificada. Tá? Nós, eu vou usar a expressão, como você acabou de citar, pega aquela rua ali. Obviamente, o benfeitor amigo está nos orientando para a gente sair. Não, ali está o problema dele, deixa aquilo quieto lá, tira ele daí. Agora, se é a hora D, vai lá, deixa ele ir, que ele precisa acertar. Tira ali, ó. A intuição, Kardec fala, no livro dos médios, fala que a intuição também é um tipo de mediunidade. Só não é levada na mesma consideração do que Kardec fala. Que a mediunidade, para ele, é psicofônica e psicográfica. O restante é um tipo de mediunidade, mas que não é ostensiva. Uma mediunidade, mas não é ostensiva. Pode sofrer influências. E a psicografia, a psicofonia, a influência que estiver ocorrendo, se o camarada que assinou daquilo embaixo, Rui Barbosa, mas se você no estudo da psicografia você vê borracha com CH, borracha com X, aliás, você vai ver que não pode ser Rui Barbosa. É o Rui Barbosa. É Rui Barbosa. É por isso que Kardec fala em ostensiva, psicofonia e psicografia. Consuelo, a intuição é a mediunidade do futuro, viu? Vamos pegar ela, claro. Viu? Porque, o que é a intuição? A intuição é um pensamento a pensamento. Quando nós conseguimos, veja bem, ter uma mente bem tranquila, né? Bem equilibrada, bem harmonizada, tá? Facilmente os espíritos, né, entram em comunhão conosco, tá? E o pensamento vai fluir. Nós vamos pegar a rua certa, fazer a coisa certa. Só que a nossa mente é aquelas águas que Jesus andou em cima, no meio da tempestade, com aquelas ondas lá de Portugal, de 20 metros de altura, que o pessoal estava surfando há um mês atrás, ou então lá no Havaí, né? É a nossa mente toda, né? Aí não conseguimos ouvir os bons espíritos, né? Nem sempre, que é a perturbação que está. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Afrânio. Oi. E os sonhos? Que eu lembro que quando logo que eu comecei
a estudar com vocês, a gente estava falando sobre o sonambulismo, né? E os sonhos que mostram, e isso não seria uma mediunidade considerada, você colocou uma palavra ostensiva, né? Não, sonho é desdobramento. Nós estudamos lá atrás. O espírito, você não está em vigília. Veja bem, uma coisa é você... Essa mediunidade que agora nós estamos estudando é em vigília, ou seja, eu aqui estou vendo um espírito ali. O sonho não, meu corpo está dormindo. E o meu espírito entra em desdobramento, sai do corpo e chega lá, vai lá, conversa e tal, né? Isso foi um assunto... Olha só, você já viu no YouTube que tem algumas gravações de nossos estudos? Todo estudo é gravado. Nós temos no canal YouTube, que é meu nome, Afrânio de Loyola Melo, tá? É só você procurar Afrânio de Loyola Melo, tá? Você vai achar, já deve ter mais de 250 vídeos. Aí se você for olhar, Livro dos Espíritos, pergunta 401, é onde começa o sonho, 400, aliás. 400, aí tu pode ir acompanhando ali, quando quiser, tiver um tempinho, é lógico, né? É 1 hora em média cada gravação. Aí vai vindo. Você vai ver que foi um assunto bem... Aí você participou algumas vezes também, né? Tá? Um sonho... Depois eu queria conversar com você, um tempo depois, assim, se a gente puder conversar rapidamente sobre algumas coisas. Não hoje não, tá? Sobre algumas coisas que aconteceram comigo e assim, eu queria tirar essas dúvidas com você, entendeu? Com o seu entendimento aí de sonambulismo, dessa questão toda do médium, do desdobramento, que eu não sei o que quer dizer, eu não sei essa diferença. Vai lá que você vai entender. Você dorme, o espírito sai do corpo, tá? É como se a gente morresse, tá? Desliga aí, já, por favor. Dorme. Saiu. Desligado. Aparece já? Então vamos lá. Não, fica fora. Não vai ficar muito extensa a gravação, entendeu? Ah, tá, desligado. Tá. É que eu ia ver, estou sentindo um cheiro de queimado aqui, deixa eu dar uma olhadinha.